Bom dia, meus queridos irmãos e irmãzinhas. Para mim é um prazer eu estar aqui junto de todos vocês. Eu agradeço os mentores da casa, que assim intuíram aqui o nosso irmão João. Agradecido. Que Deus vos abençoe muito. Eu também agradeço aos mentores da casa e aos meus mentores. Tudo bem? Eu quero dizer também que aqui nesta casa eu estive desde 1977. Aqui eu comecei, fiquei 3 anos aqui e fui para outros lugares dentro da espiritualidade. Segui esse caminho, estou até hoje, até o último momento da minha existência. Trabalhar com Deus, com o Cristo, para mim, é o que eu vim fazer nesta vida. Em outras, não sei, mas alguns reflexos das outras a gente tem. Então, se eu vim por Deus e por Jesus, então eu me comprometi a iluminar o meu espírito, que foi esta a missão que eu me comprometi com Deus e com Jesus. Também quero dizer que não importa o caminho que se leva a Deus. Aqui na nossa terra temos vários caminhos. O importante é seguir a palavra de Deus e de Jesus naquilo que se diz que é. Se eu sou alguma coisa, eu tenho que fazer aquilo que propõe a casa ao qual eu digo que sou. Entendeu? Porque os caminhos são vastos. Basta seguir a palavra de Deus e de Jesus. Através da Bíblia Sagrada, que é a primeira que todos tivemos, e este caminho que vai nos levar à luz e aquilo que nos comprometemos com Deus e com Jesus. Isto daqui são várias dicas que Jesus nos deu para sermos felizes. Hoje, eu abri na minha casa, porque eu sempre faço isso. Eu não preparo. Mas eu não posso dizer que não preparei, porque no tópico que eu vou ler, tem um personagem. Então, eu pesquisei este personagem, para entrar naquilo que Jesus pede, que é: amai os vossos inimigos. E quero dizer ainda, que eu sei que o nosso tempo urge, e eu não posso também falar além das coisas. Porque esse tópico que eu vou ler nos remete a muitos outros. É vasto o amai os vossos inimigos. Porque eu acho assim, nós primeiros temos que saber nós mesmos. Não julguemos para não sermos julgados. Não faça aos outros o que não queremos que façai a nós mesmos. Vamos nos amar para que a gente possa ser amado. Dar para que a gente possa receber. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Se a gente pedir pão, Jesus não vai dar pedras. Ele vai dar o pão. E aqui tem, para sermos felizes, todas as dicas que precisamos para viver e sobreviver nessa existência. Entendeu? Então eu quero pedir a Deus e a Jesus, derrame os mantos sagrados de luz para todos nós que estamos aqui presentes hoje. Para que a gente possa sair daqui muito, mas muito melhores do que quando aqui entramos. Porque uma casa espiritual, irmãos, é uma casa de luz. E aqui a gente tem que respeitar muito os mentores da casa, os colaboradores da casa. Por quê? Todos, juntos e unidos, somos um. A força que vem de Deus é de todos. Ninguém é mais que ninguém. Ninguém. Por quê? Nós não nascemos sabendo, mesmo que tenhamos vindo de outras existências, com os flashes daquilo que a gente sabe que temos. Entendeu? Os colaboradores nos fazem
nos auxiliam a caminhar, nos tiram as dúvidas que temos, porque todos temos, não nascemos sabendo, mas a gente tem que procurar conhecer, porque o próprio Cristo diz, aqui no Evangelho, conheça e a liberdade vos, aliás, e a verdade vos libertará. Eu estou um pouco emocionada, gente, porque eu fico feliz, muito feliz, de poder passar alguma coisa daquilo que eu aprendo todo dia. Eu não sei nada, mas eu vou levar desta vida aquilo que eu me comprometi a fazer, que é iluminar o meu espírito e ajudar aos outros a se iluminar. Porque eu não posso ser sozinha. Porque quando chegar lá em cima, ele vai falar assim para mim: o que fizestes daquilo que eu te confiei? Será que eu vou saber responder? Eu posso falar assim: fui exigente demais, Senhor, mas não me omiti nada. Entende? Porque todos nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Perfeito é o Cristo, que se deixou imolar e ainda o pregaram na cruz. Ele é o perfeito, o justo, o real e o verdadeiro. Ele é. Entendeu? Então, eu até não preciso ler aqui, porque isso vem tudo na minha mente. Né? O amar os vossos inimigos diz que a gente deve respeitar aos seus semelhantes. Porque ele veio para ensinar o amor. Ele disse: não vim destruir a lei, vim complementá-la e ajustá-la. Porque a lei foi dada, porque Deus Pai escolheu Moisés. Moisés foi um dos que a gente conhece, outros teve. Mas Moisés foi um médium de Deus. Foi aquele que psicografou. Entendeu? Ele psicografou. Várias outras emendas, que eu não vou falar aqui, mas aquela que a gente conhece até hoje, que são os 10 mandamentos. Naquela época de Moisés, aqui é o que eu pesquisei, porque ninguém sabe tudo, não é mesmo? A gente sabe mais ou menos, porque a gente vê filmes. Não é falando do meu neto, mas o meu neto tem todos os DVDs de Cristo. Alguns dos discípulos. E ele hoje falou para mim: vovó, eu tenho Moisés. Ele que está aqui na evangelização. Entendeu? Para mim é um prazer. Eu não gosto de falar porque eu me emociono. Entendeu? Então, eu vou... Eu também não tenho vista. A minha vista é essa. Então, Moisés foi um grande líder religioso. Certo? Quem o recolheu foi uma princesa do Egito. Entendeu? E ela deu o nome dele de Moisés, que em hebraico e aramaico significa o tirado das águas. E foi o que ele foi, né? Então, ele nasceu nas terras de Josém, em 1526 antes de Cristo. Desencarnou na Jordânia, no Monte Nebo, que é a terra de Moabe. Certo? Casou-se com não é esquisito falar, né? Joquebede e o pai, Aaron. Os irmãos Aaron e Miriam. Teve filhos, Gerson e Araão. Deus inspirou a filha do faraó do Egito para recolhê-lo. Moisés liderou o povo todo, daquela época, os hebreus. Ficou quase que 40 anos no deserto, que isso todos nós sabemos, né? Desencarnou aos 120 anos, sabe? E lá para os 80, quase 90, ele, no Monte Sinai, recebeu as tábuas. E eu digo, essa que estamos falando hoje, os 10 mandamentos. Mas na época dele,
era um povo muito, não julgando, meu Deus, porque todos merecemos e somos filhos de Deus. Mas ele viveu numa terra inóspita, onde os poderosos eram que tinham dinheiro, só pensavam em guerras para manter o tesouro e ganhar os outros povos. E onde eles escravizavam. E ele, como ele foi... Desculpa. Como ele foi criado pela princesa, então o faraó assim permitiu, ele foi criado dentro das normas deles, com toda a educação que eles lhe passaram. Moisés era uma pessoa inteligente, porque ele já veio assim. Ele veio com essa missão, duas, aliás, de conduzir o povo hebreu, entendeu? Livrando-os da escravidão e levá-los à terra prometida, Canaã. Antes dele... Muito obrigada. Antes dele desencarnar, ele chegou, porque às vezes eu tive uma pessoa conhecida minha, que perguntou assim para mim, Vera, você acha que Moisés conseguiu levar o povo na terra prometida? Eu falei, levou. Levou, porque ele chegou até ali, ele não caminhou, mas fez os seus irmãos em Cristo, que seria, vamos dizer assim, que eu também... Olha, a terra de Nebo, que hoje, meus irmãos, é Israel. Entendeu? Por isso que os judeus amam Moisés. E até hoje, eles, vamos dizer assim, ainda veneram e ainda esperam uma chegada. Entende? Eles aceitam muitas coisas, mas ainda... Jesus, para eles, é um missionário, é um profeta. Eles ainda esperam o Messias. Entendeu? Mas ele levou o povo para lá. Entendeu? Daí ele desencarnou. Ele desencarnou 500 e poucos anos antes de Jesus. Que aqui agora é o que eu quero dizer para vocês. Tanto Moisés como Jesus passaram por um grande desafio. Por quê? Moisés, para ele fazer o que ele fez, se comprometer em fazer o que ele fez, ele era uma pessoa evoluída, espiritualmente e mentalmente. Só que para ele ser entendido, com aquele povo inóspito, com aquela coisa toda, ele fazia olho por olho, dente por dente. Cristo veio não desfazer da lei, mas fazer como se deve fazer com as leis. E eu tenho aqui como é que eram as 10 leis, que ainda a gente, nas entrelinhas, a gente vê que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quem estruturou tudo isso foi o Cristo. Entendeu? Agora veja o desafio do Cristo. No meu ponto de vista, aceito quem não aceitar, mas no meu ponto de vista é assim. Jesus teve os maiores desafios. Primeiro, de descer dos páramos infinitos, porque ele era um ser de luz, muito ser de luz. Então veio, imagina a dificuldade, muita, um ser de luz, para ficar num corpo, não desmerecendo o nosso corpo, porque é isso que a gente precisa para cumprir a missão que dissemos a Deus e a Jesus que iríamos fazer. Entendeu? Qual? Iluminar o nosso espírito. E ele demonstrou tudo isto, Jesus. Desceu, graças a Deus, Miriam Maria o recebeu. Teve o desafio de desacreditarem que ele iria nascer da maneira que nasceu. Entendeu? Teve o desafio de ficar recluso
a infância, mas ele demonstrava coisas, porque ele era um irmão muito especial. Como dizem hoje, não sei se vocês já ouviram dizer, índigos cristais. Ele era tudo isso e muito mais. Então, o que ele pegava, ele curava. Entendeu? E depois a gente não precisa saber mais disso, porque durante toda a vida dele, a gente viu o que ele fez. Que todos nós conhecemos a vida de Jesus. Entendeu? Ele, olha só, ele não precisava ser batizado, mas João foi uma peça fundamental para ele. Por quê? Porque ele precisava, porque Jesus era muito humilde, extremamente humilde e amoroso. Então, se deixou banhar nas águas de Jordão. Porque a partir dali, com 30 anos, ele quis ser batizado para que ele pudesse cumprir a missão que ele veio, porque ele já sabia. A dificuldade maior dele, pescar os humanos. Entendeu? Com a palavra, muitos o seguiam. Lá nos templos, muitos ficaram de olho, né? Esse daí vai me atrapalhar. Entendeu? Mas ele conseguiu. E o que ele fez? Começou a pescar os humanos, que são os 12, não é? Que ele amealhou. Mas ele também sabia da dificuldade. Entendeu? Com a humildade que ele teve, o que ele fez? Hoje no centro espírita nós nos reunimos, não é assim? E o que ele fazia com os 12? Tinha o povo que o seguia? Tinha. Mas com os 12 ele passava os ensinamentos. Quer dizer, desenvolvia-os. Que é o que a gente faz hoje. Desenvolver. Para podermos estar na nossa espiritualidade, com a nossa mediunidade que todos temos, não somos melhores que ninguém. Que ninguém. Cada um tem o seu momento de espiritualidade. Como diz, ninguém vai por amor, só vai pela dor. Jesus passou isso também. Passou porque ele conhecia quem ele pescou. Os 12. Por que ele fez isso? Porque depois que todos eles estivessem preparados, ele também falou que ele já não iria estar mais junto deles, mas estaria eternamente junto. Entendeu? Para ele não importava sentar-se debaixo de uma árvore. E ele diz assim, aonde 2, 3 estiverem, eu estarei junto. E ele está hoje junto de todos nós. Sempre, ao adentrarem por esta porta, vocês podem acreditar que em nome de Deus e de Jesus, os mentores da casa já estão preparados com Jesus. Entendeu? Então a gente tem que vir buscar Jesus. E se buscou, aí é que está. O caminho é difícil. Muito difícil, porque a porta de Jesus é estreita, muito estreita, entende? Então, não é fácil caminharmos com Jesus, precisa querer. E outra coisa, não tem que fazer lavagem cerebral em ninguém, Quem segue Jesus é espontâneo, ele quer espontaneidade e não obrigação, porque se segui-lo com obrigação, vai perder alguma coisa. Com certeza vai perder. Então, estar com Jesus é estar humilde, aceitando as provas. Porque todos temos. Não é porque a gente veio se iluminar, que não conseguiu nas outras se iluminar. A gente trouxe, como eu falo, uma malinha, sabe? Com muitas duplicatas daquilo que a gente tem que resgatar. Com certeza, todos temos que resgatar alguma coisa. Entendeu? E é em casa que a gente aprende. Com quem? Porque nós somos também recebidos com muito amor pelos nossos pais. Cada um tem o pai e a mãe que tem que ter. E não aquele que a gente gostaria que fosse.
Temos os irmãos que devemos ter, e não aqueles que a gente gostaria que tivéssemos. Então, e tudo aí indo seguindo. É espiritualidade? É pegar na charrua e ir. Não deixar a charrua enferrujar. Porque o campo é vasto. Muito vasto. E as coisas a gente tem que preparar e preparar a terra. Com tudo aquilo que ervas daninhas, etc, etc. Os brotos que não são adequados. O que são isso? São aqueles defeitos que a gente acha que quem nos rodeia tem, mas nós mesmos. Porque os nossos pais também tiraram os defeitos nossos. Alguns. Entendeu? Depois a gente evoluiu na vida que Deus nos deu. E temos que seguir aquilo que escolhemos. Porque é livre-arbítrio, gente. Livre-arbítrio é uma lei que o Pai nos dá. Mas que a gente tem que assumir esta lei. Ah, eu fiz alguma coisa? Opa! Vou assumir aquilo. É erro? Ótimo. Ah, é benefício? Vou passar para todos os meus irmãos. Porque eu não vou ter isso só para mim. Eu tenho que espalhar aquilo que tem a necessidade de ser espalhado. Porque senão eu vou reter só para mim. Deus e Jesus não quer isso. Quer que tudo que temos nessa parte podemos doar. Porque diz assim, mas eu não tenho nada para doar. Tem sim. Isso eu sempre falo. Nós temos o quê? A prece. A prece é uma caridade que você faz. A gente não precisa dar o vil metal para dizer, eu estou fazendo a caridade. De jeito nenhum. Está um irmão que está em prova, vamos ajudar. Como? Se a pessoa muitas vezes não escuta muita coisa. Mas o que a gente faz? Ora a Deus e a Jesus e Maria. Para que eles possam derramar forças, luzes, para aquele irmão que está necessitado. Ou o irmão. Entendeu? É a nossa responsabilidade como espíritas que somos. Porque isso a gente não deve fugir. Somos espíritas. Graças a Deus. Que somos. Entendeu? Porque não é que os outros não tenham. Tem, mas cada um no seu segmento. E muitas coisas naquele segmento, os responsáveis não vão passar muitas coisas. Não é julgando, mas eles sabem com quem eles estão lidando dentro daquela casa, que tem que ser espiritual. Porque cada vez que vamos numa igreja, num templo, ou em qualquer lugar, ali tem irmãos de Deus e de Jesus. Se as pessoas vão ali para brincar, não vão. É melhor ficar em casa. Entende? É melhor ficar em casa, porque não vai dar. Ninguém dá aquilo que não tem. Só vai dar aquilo que tem. Entendeu? Por isso que nesse Amai hoje, eu me excedi um pouco, mas eu acredito que tudo é bom. Não é? Que muitas vezes esse amai os vossos inimigos, para muitos que não estão acostumados, vai dizer, nossa, mas isso é covardia. Como é que eu vou, como é que fala? Doar uma outra face, se esta aqui foi batida. Mas ele diz, se alguém lhe bater, lhe dê a outra face. Se alguém quiser a sua roupa, dê o manto. Se alguém quiser andar 1000, ande 2000. Eu estou resumindo o texto que está aí. Que é isso. Porque Jesus é muito amor. Muito amor. Muito humilde. Entende? Então, vamos procurar fazer aquilo que o Cristo quer que se faça. Principalmente o Pai. Porque, com Moisés, as pessoas achavam que olho por olho, dente por dente, me espetou com a espada, vou espetar também. Entendeu? Então, Deus era justiceiro. Mal. E não é nada disso. Deus é puro amor. Nos criou para sermos felizes. É a gente que não enxerga isso. Mas criou-nos para sermos felizes. Temos as nossas provas para cumprir aquela que eu falei, da malinha cheia de duplicata. Vamos pagar por dentro, porque ele não dá fardo pesado em ombros frágeis.
Não dá. Então vamos procurar fazer aquilo que Ele espera que se faça. Vamos olhar ao nosso semelhante com a semente de amor que Ele tem, porque todos temos. Nós temos Deus dentro de nós. Ele não está longe, não. Ele está dentro do nosso coração. Entendeu? Mas o que acontece? Ele quer que a gente creia primeiro nele, logicamente. E que a gente assuma o que a gente é. Não adianta a gente camuflar. Somos o que somos. Temos que ser claros. Não adianta fugir daquilo que somos. Porque qualquer hora a máscara cai. Entendeu? A máscara vai cair. E todos precisamos um dos outros. Ninguém é mais que ninguém. O dono de tudo é Deus. Eu falo isso. Ele é o nosso presidente maior. Ele não se acha isso. Ele é puro amor. E Ele quer que nós o sigamos. Com respeito, porque temos que ter olhar ao nosso semelhante com respeito. Porque ninguém é igual a gente. Não somos melhores que ninguém. Entendeu? Já falei isso. Mas olhemos para o nosso semelhante. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, todos iguais. Não importa se somos ricos. Porque a riqueza externa, essa daí a gente não vai levar. Não vai. Vamos levar a riqueza que temos dentro do coração. Através dos atos que praticamos. Isso sim. Se praticarmos amor, se formos humildes, se não formos vaidosos, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sei tudo. Ninguém sabe nada. O Cristo sabe. Ele sabia de tudo, tudo. E mesmo assim, na sua humildade, primeiro, que ele falava com o seu povo da maneira melhor que ele podia, em parábolas. Pedro um dia chegou para ele e falou assim: mestre, por que você fala para nós abertamente e para o povo em parábolas? Ele falou assim: meu irmão, eles ainda não estão preparados vibracionalmente, emocionalmente, para receber tudo aquilo que está aqui. Está tudo aqui, destrinchado. Melhor do que isso é só isso. Não tem. Tem a Bíblia, que também é escrita em parábolas. Você precisa saber o que está lendo. Precisa interpretar aquilo. Tem que ter sabedoria para interpretar a Bíblia. Que também é muito importante. Nós temos que saber o passado, como foi. E sabe quem fez tudo isso? Todos os profetas. É lindo saber. Temos que saber. Mas, o que todos nós aqui conhecem é o Novo Testamento. De Jesus, de seus apóstolos, porque aqui tem também. Aqui não foge dos irmãos. Mateus, Lucas, etc. Entendeu? É dito tudo aquilo que eles escutaram do Mestre e passaram. E pela espiritualidade, instruções dos Espíritos. É tudo mais, vamos dizer assim, melhor dito, vamos dizer, para que todas as pessoas possam entender. Porque é isto que Ele quer, que todos entendam. Agora uma coisa, Ele pescou, ensinou a pescar, e hoje Ele quer que a gente pesque. É nós que aprendemos a pescar, então vamos pescar. Pescar o quê? Vamos ler, vamos conhecer, porque conhecendo a verdade nos libertará de tudo aquilo que nossos pais, porque é bom, temos que ter um beabá que vem de casa. Porque os nossos pais querem que a gente respeite, que a gente ame, que a gente honre, tudo, né? Então, mas seguimos depois de mais adultos, de adolescentes e adultos, temos que pôr em prática tudo aquilo que nossos pais nos ensinou. E o amar os nossos inimigos é fundamental, porque a gente tem que olhar aquele irmão ou irmã não com desrespeito, mas com todo o respeito que se merece.
que todas as pessoas merecem respeito, entendeu? E amar como Jesus nos amou e nos ama muito e espera que todos nós possamos ser merecedores de seguir as suas pegadas, porque é difícil seguir as pegadas de Cristo, entendeu? E eu acho, irmãos, eu falei bastante, não sei se é pouco, mas para mim é muito. Eu estou feliz de poder ter dado estas pequenas palavras, mas que para mim são grandes. Quero agradecer imensamente o irmão João, que olhou para mim e disse: você quer? E eu quis. E posso dizer para vocês que eu venho vindo nesses 4 meses pensando como, porque isto que eu estou fazendo hoje foi um desafio para mim. Porque é a primeira vez que eu falo em público. Não sei se é bom ou se é ruim. Dentro do meu coração, Vera, para mim foi muito bom. Eu poder ter falado alguma coisa daquilo que eu sempre li. E também digo para vocês, Allan Kardec para mim é um mestre, que veio também para as obras todas as 5. Que temos que... O Evangelho é livro de cabeceira, para se abrir todos os dias. Muitas vezes a gente não está legal, desculpe o termo, mas a gente abriu aquilo, vai cair exatamente aquilo que precisamos. Entendeu? E as outras obras complementam. Porque temos saber o que temos que saber, já que estamos no caminho espírita, o que é espiritualidade? Livro dos Médiuns. Entendeu? Temos que tirar as nossas dúvidas. Quais? Livro dos Espíritos, que é facílimo. Pergunta e resposta. E as outras obras? Céu e inferno. Diz aquilo tudo que é lá e tudo que é aqui. E por que é o inferno? Que para mim o inferno não existe, irmãos. O inferno é os atos que praticamos. Então é inferno. O céu é a beleza dos nossos atos, se o praticamos. Entendeu? E a Gênese é um compêndio de tudo. Ele falando o que ele é, como é que ele fez, de quando ele começou, com a idade de 14 anos, ele era inteligentíssimo, o Denisard, não é? O Allan Kardec. Então, gente, e outra coisa, esses livros que são do grupo de livros, é ótimo. Porque ali, lá nas entrelinhas, sempre tem um ensinamento bom. Espiritual, com certeza. Entendeu? Então vamos procurar, irmão, sermos melhores com nós mesmos primeiro, reconhecendo tudo aquilo que fizemos ou não, e para podermos amar os nossos semelhantes todos, que é isto que o Cristo veio ensinar. Amar e como amar. Inimigos não temos, vamos assim, riscar inimigos da nossa existência. Porque senão, gente, iremos voltar outra vez para ver como é que se faz. Entendeu? Para não termos mais nenhum inimigo. Entendeu? Vamos voltar tantas quantas vezes precisarmos para nos limparmos. Entendeu? Então, irmãos, eu paro por aqui, porque vai ser dado a continuidade com os passes. E eu agradeço muitas vezes isto que ocorreu comigo hoje. Eu sou extremamente feliz. Sou muito humilde em conhecimentos. Não sou, logicamente, um Chico Xavier, que para mim é um amor infinito. Não sou um Divaldo Franco. Entendeu? Não sou um Divaldo Franco. Nem tenho estas pretensões. Mas o que eu pude fazer hoje aqui, estou extremamente feliz. Muito, muito obrigado. Gratidão eterna.